Olá, eu sou Graciele Reis e este é o programa Circulando, diretamente aqui de Portugal. Vamos comigo começar uma jornada e conhecer lugares bastante interessantes em terras lusitanas. Para começar, estamos aqui em Vila Viçosa. Já ouviu falar? Uma cidade bem importante na história de Portugal, que tem a ver com a restauração da independência e, sobretudo, porque aqui Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi proclamada rainha e patrona do Reino de Portugal. De Fátima, nossa equipe foi ao Alentejo, uma das regiões mais quentes de Portugal. Especificamente a Vila Viçosa, onde está o Santuário Nacional da Rainha e Padroeira de Portugal, a Imaculada Conceição. O antigo e o novo se encontram na cidade de cerca de 8.000 habitantes, um número que multiplica-se no dia da patrona, 8 de dezembro. Contudo, a devoção a Nossa Senhora nasce de um determinado contexto histórico, com seus diferentes personagens. Então, estamos aqui com o Tiago, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa. Viemos aqui para o Alentejo, para esse calorzinho do Alentejo. Quem nunca vê Vila Viçosa, quais são os principais pontos de interesse para o visitante? Realmente Vila Viçosa é a princesa do Alentejo. Trata-se de uma localidade que tem um vastíssimo património cultural e histórico e realmente é uma localidade de referência até na história de Portugal. Portanto, temos aqui o nosso ex-libris, que é o Paço Ducal de Vila Viçosa, construído logo no início do século XVI pelo 4º Duque de Bragança, Dom Jaime, e que é, no fundo, um exemplo máximo de arquitetura italiana aqui no nosso território e que marcou a diferença também em relação a Vila Viçosa, que era uma localidade pequena no início, precisamente do século XVI, mas que depois se foi transformando com a presença da Casa de Bragança, uma das mais importantes casas nobres de Portugal, que depois trouxe aqui também consigo uma corte literária muito importante, que aqui permaneceu ao longo do século XVI até 1640, altura em que o 8º Duque de Portugal, o Duque de Bragança, se torna rei de Portugal, primeiro da dinastia de Bragança. E tem algum motivo específico por que essa dinastia escolheu Vila Viçosa para ter essa base, digamos assim? Sim, houve vários motivos. Portanto, havia já aqui uma base territorial da Casa de Bragança no castelo medieval, mas efetivamente as particularidades geofísicas de Vila Viçosa fizeram com que a casa se instalasse aqui precisamente a partir dessa data, portanto, mais precisamente norte do Reguengo, que era um espaço privilegiado onde havia muita água e, portanto, aqui foi feita essa escolha para a criação dessa corte literária bastante importante, que era constituída por cerca de 300 pessoas, mas realmente havia já aqui um domínio territorial da Casa de Bragança, que foi depois aproveitado no início do século XVI para a construção do Paço Ducal. O Paço Ducal era residência oficial ou era uma residência assim de férias? Porque também já ouvi um pouco da história de que também seria de local de caça, como era? Efetivamente, portanto, de 1501 a 1640 foi sempre a residência oficial dos Duques de Bragança. Portanto, foi aqui que eles permaneceram durante esse período, criando a tal corte literária e humanista que marcou, de facto, a história até no século XVI, não só no contexto de Portugal, mas a nível europeu. Mas, efetivamente, depois em 1640, quando o descendente de Dom Jaime sobe ao trono, o 8º Duque de Bragança, Dom João II, o paço passa a funcionar como uma residência de férias e, portanto, a família real, a partir desse período, só vem aqui periodicamente para caçar e para receber alguns convidados. Portanto, o castelo é do reinado de Dom Dinis, ainda no período medieval. Portanto, Vila Viçosa já tinha uma povoação significativa nessa altura. O foral emitido pelo rei Dom Afonso III era de 1270, mas depois, digamos assim, a pequena vila foi-se transformando e foi sendo adaptada. O castelo medieval é precisamente desse período e não tinha uma ligação direta ao paço, portanto houve depois uma construção, um recinto militar, que era a Cerca Nova, que foi construído no século XVI para proteger toda esta parte urbana que, no fundo, tinha sido já desenvolvida pelos Duques de Bragança, mas o castelo é anterior, portanto o castelo é do período medieval e o paço só a partir do século XVI é que acaba por ser construído, portanto início do século XVI. Esta era realmente a primeira residência, ou foi a primeira residência dos Duques de Bragança enquanto estiveram em Vila Viçosa, portanto a partir de 1422, mas efetivamente aquilo que marca a diferença em Vila Viçosa em relação a todas as outras localidades que nós temos aqui é efetivamente a construção do Paço Ducal. Então vamos dar um pulo lá no castelo para ver mais de perto? Sim, senhor.
caminho do castelo, mas antes eu quero tirar uma curiosidade, Tiago. Eu já vim algumas vezes à Vila Viçosa e me disseram, não pode tirar a laranja das árvores, das laranjeiras aqui da Praça Central. É verdade ou não? Agora já não. O que é que acontece? As laranjeiras são realmente uma imagem de marca da nossa localidade. Realmente a Praça da República está decorada com este conjunto muito significativo de laranjeiras e efetivamente existia no regulamento anterior uma decisão que não permitia que cada turista, cada visitante pudesse retirar as laranjas. Fazia parte do projeto urbanístico aqui da Praça Central. Um bocadinho de preservação, digamos assim, daquilo que eram as laranjeiras, portanto havia depois a distribuição feita por parte dos serviços camarários em relação às associações e instituições de solidariedade social, mas nós, quando entramos em funções, decidimos abrir um bocadinho o espectro e permitir que a comunidade e os visitantes pudessem degustar as laranjas e retirá-las cada vez que é necessário e, portanto, também as instituições de solidariedade social acabam por receber quantidades significativas de laranja que permitem fazer bolos, confeccionar também os chumos e outras receitas e, portanto, aquilo que quisemos fazer foi também evitar um problema em termos da limpeza urbana, porque muitas das laranjas acabavam por cair e sujar as nossas ruas, principalmente aqui na Praça da República. Podia cair alguém também, podia cair na cabeça de alguém, se alguém não colhe. Então, quem visita Vila Viçosa pode tirar as laranjas à vontade das árvores, fazer o seu suminho, como se diz aqui, para refrescar na hora do almoço, não é? Isso mesmo, sem problema nenhum. Vamos continuar até o castelo. Muito bem. Da Praça da República já se avista o castelo. Conservar patrimônios não traz apenas uma sensação de viajar no tempo, mas atualiza e perpetua um legado. Então, subidinha boa aqui até o castelo. Até o castelo. Mas, na verdade, fala que é castelo no singular, mas são 3 castelos, Tiago? Efetivamente. Portanto, nós em Vila Viçosa temos essa particularidade. Temos aqui do nosso lado direito a muralha medieval, que terá sido construída em meados do século XIII. Depois, avançando no tempo, temos a Fortaleza Artilheira, que segue já uma lógica de construção italiana, com o desenvolvimento da artilharia. Terá sido feita até, segundo alguns especialistas, com base em plantas do próprio Leonardo da Vinci. E, portanto, os torreões já seguiam uma lógica completamente diferente de construção e, portanto, para se construir esta fortaleza, foi destruída parte da alcaçoa medieval. E depois temos ainda, avançando no tempo, no âmbito das guerras da restauração, os baluartes das fortificações seiscentistas, que fazem com que, efetivamente, nós possamos dizer que em Vila Viçosa existem 3 castelos num só. Então, século XVII, com o nome lá da construção? São as fortificações seiscentistas, os baluartes. Fortificações seiscentistas. Exatamente, porque no âmbito das guerras da restauração nós tínhamos que nos defender contra os nossos vizinhos espanhóis e, efetivamente, todo esse recinto muralhado foi construído para reforçar aquilo que já existia. Portanto, estas muralhas medievais e a própria fortaleza artilheira estavam mais vulneráveis, então foi necessário fazer uma construção adicional em pleno século XVII para fazer frente aos exércitos espanhóis. Isso com Dom João IV. Efetivamente, que era o Duque de Bragança, residente em Vila Viçosa e que se torna o primeiro rei da dinastia de Bragança em 1640. E aí depois a gente vai conversar mais sobre a ligação dele com Nossa Senhora, proclamando rainha e padroeira do Reino de Portugal. Efetivamente. No complexo dos castelos, mármores da época do Império Romano. Inclusive, blocos de mármore de Vila Viçosa foram enviados ao Circo Romano. Até os dias de hoje, a cidade é considerada capital do mármore e as cerca de 30 pedreiras compõem uma das principais atividades econômicas da região. Mármore, do latim marmor, que quer dizer pedra de qualidade ou pedra branca. Uma das mais fortes marcas portuguesas e símbolo também da solidez da fé e do culto à Virgem Maria. Então chegamos cá no Santuário da Imaculada Conceição, rainha e padroeira de Portugal. E quem nos acolhe é o reitor do santuário, cônego Francisco Couto. Muito obrigada por nos acolher. Então, padre, como podemos falar sobre, o que podemos falar sobre a história deste santuário e por que Nossa Senhora Imaculada Conceição é rainha e padroeira de Portugal? Então, iniciamos pela última pergunta, não é? Por decisão real, em que não só o rei, mas todo um povo se consagra precisamente à Virgem Imaculada,
deste santuário em concreto, portanto, a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, em resultado de momentos um bocadinho dramáticos da história portuguesa, durante muito tempo sob a dominação espanhola, e em 1640, quando consegue a sua independência, o rei e o povo atribuem à presença e à proteção de Nossa Senhora da Conceição. E em 1646, precisamente no dia 25 de março, o rei proclama Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa padroeira do reino. E a partir daí, pronto, Maria ficou padroeira do reino. Mais tarde é conferida oferecida uma coroa pelo rei Dom João VI, que é que nós usamos sobretudo nas festividades. A partir de 1646, o nosso rei Dom João IV deixou de usar a sua coroa, colocava-a supostamente aos pés, porque a única rainha de Portugal, a quem ele atribuía também o facto de estar no trono, era Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Isto assim, em traços muito diretos. Claro que Portugal tem uma história imensa ligada à Nossa Senhora, é a terra de Santa Maria, que também transportou ou exportou para o Brasil essa designação, e que desde o princípio foi sempre sob os auspícios de Nossa Senhora que, como que o reino foi acontecendo, que o país foi crescendo, e por isso encontramos por Portugal inteiro imensas igrejas, catedrais dedicadas precisamente a esses momentos da história que foram marcantes e sempre atribuídos a Nossa Senhora, desde Santa Maria das Vitórias, etc., não é? Portanto, essa coroa oferecida por Dom João VI já foi mais tarde. Sim, foi foi. Qual século XIX. Século XIX. A data em concreto não sei, mas meados do século XIX, 1800 e qualquer coisa. E também há um fato importante ligado a esta imagem oferecida por São Nuno de Santa Maria. Então conta um pouquinho para nós. É verdade. Voltando então à primeira pergunta, como é que nasce este santuário? Aqui existia uma pequena igreja, eventualmente Nossa Senhora do Castelo, penso que é assim que era designada, onde corria muito Nuno Álvares Pereira para rezar e para se colocar, digamos, sob a proteção de Nossa Senhora. A partir do momento em que conseguiu uma vitória também sobre os nossos irmãos espanhóis, hoje irmãos, antes de ser um bocadinho adversários, ele resolve reconstruir, como que dotar esta capela de algo mais, e amplia, não muito, mas amplia e sofre obras de melhoramentos, e traz a imagem que temos hoje, precisamente no nosso altar, que é de pedra de Ançã, vindo de Inglaterra, o lugar onde se desenvolvia muito o culto à Imaculada Conceição por causa dos franciscanos, e que a imagem tem escrita na base a data de 1406. É pedra de Ançã policromada, portanto pintada, mas vinha com a designação Nossa Senhora dos Anjos. Não sabemos se era para oferta ao rei, se era mesmo para vir para este santuário ou para esta igreja que aqui existia. Posteriormente, com Dom Sebastião, é ampliado o templo, mais ou menos recebe a dimensão que tem hoje, e o último restauro foi de 1870 com Dom Fernando II. Diante do Paço Ducal, recordamos a ascensão da Casa de Bragança ao trono de Portugal em 1640. Esta é a estátua de Dom João IV, o primeiro rei da dinastia e restaurador da independência. Ele teve um importante papel político e também realizou um ato histórico em honra a Nossa Senhora. Antes de chegarmos a Dom João IV, vale recordar que a festa da Imaculada Conceição em Portugal foi introduzida no país em 1320. Tempos mais tarde, no contexto da crescente ligação do Reino Português com a Inglaterra, Dom Nuno Álvares Pereira, o santo condestável, mandou vir do país britânico a imagem que ainda hoje se venera em Vila Viçosa. Muitos outros fatos atestam a devoção à Imaculada Conceição, antes mesmo da proclamação do dogma em 1854. Dom João IV proclamou Imaculada Conceição como rainha e padroeira do reino. É interessante porque já havia essa denominação de Nossa Senhora, só que séculos mais tarde é que surgiu o dogma da Imaculada Conceição. Exatamente. E o outro que lhe está subjacente, que é a Assunção da Virgem Santa Maria ao céu em corpo e alma, não é? Por se é concebida sem pecado, o seu corpo não é corruptível, portanto, logicamente também participa da vida celeste. Portanto, só posteriormente, e houve muita discussão, mas é engraçado que de Inglaterra sim existia muito este trabalho, ou pelo menos este pensamento, e é Portugal que o agarra em certa medida, quer na Universidade de Coimbra, quer na Universidade de Évora, e que trabalham muito o tema da Imaculada Conceição, não é? Que naturalmente devem estar nos princípios deste dogma, pelo menos a sua reflexão.
E olhando para Vila Viçosa, descobrimos que quase todos os conventos que neste momento existem, e que na altura também existiram, alguns já foram destruídos, todos eles têm uma ligação a esta dimensão franciscana e imaculista. Portanto, Vila Viçosa rodeou-se, de facto, daquilo que é a presença e o valor da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Além de encomendar a imagem, o nobre Dom Nuno, considerado senhor de Vila Viçosa, reedifica a igreja no século XV. Um templo visitado pelo povo, nobres e a família real. Esta tinha o Paço do Cal como uma de suas residências. Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança e descendente de Dom Nuno Álvares Pereira, materializou a devoção familiar e do reino ao proclamar a sua nova rainha, a Imaculada Conceição. A provisão régia de 25 de março de 1646 foi lida em Lisboa, na Capela dos Passos da Ribeira, e depois disso, nenhum outro rei usou a coroa na cabeça. E qual é a ligação? Ainda existe alguma ligação da Casa de Bragança com a Régia Confraria? Não. Isso não. Pronto, a Casa de Bragança foi uma fundação nascida no início do século XX, quando da fuga de Dom Manuel II, é preciso, para não ser nacionalizados os bens, é preciso criar a fundação. Dom Manuel II trata disso tudo. Pronto. A Régia Confraria é ligada só à Igreja, nem sequer tem a ver com a Casa Real. Portanto, também não está ligada neste momento àquilo que hoje designamos a Casa Real Portuguesa do Duque de Bragança. Também não tem essa ligação. Isso é Real Ordem. É uma outra ordem e é mais, diria eu, militar. E nasce posterior a esta. Mas só para saber se existe alguém da família que faz parte da Régia Confraria? Isso sim. Muitos membros da Real Ordem pertencem também à Régia Confraria. À Régia Confraria, ou pelo menos à Confraria dos Escravos. Porque no dia 8 de dezembro, né, a festa da padroeira, é um momento aqui da família, aqui no santuário, não é? São dois momentos. A parte da manhã muito institucional, que tem sempre as ordens religiosas presentes, desde Santo Sepulcro, Ordem de Malta, inclusive a Real Ordem, bem como outras que se possam juntar, e bem as ordens religiosas. E de tarde, sim, costuma ser a peregrinação da Real Ordem. E por isso, à tarde, normalmente tem a presença do Sr. Dom Duarte e da Dona Isabel, bem como dos cavaleiros e das damas, porque copulou-se um bocadinho à tarde essa peregrinação, diria eu, ao Santuário da Mãe. Então, padre, assim, ao longo desses séculos, vemos a presença de Maria junto ao povo português nessas terras. Então, são histórias, são tradições, mas que a gente vê sempre realmente essa filiação do povo de Deus com Nossa Senhora, e é algo que a gente precisa sempre perpetuar. Deixe-me dizer-lhe que penso que desde que deixámos tanto de invocar Maria, e apesar de termos tantos sinais por Portugal afora, e um santuário como o de Fátima, por exemplo, onde acorrem milhões de pessoas, perceber que nem sempre temos esse lado tão profundo de ligação à Nossa Senhora, que nos traz este desvio que, se calhar, socialmente temos vindo a perceber. Deixámos de ter uma referência amorosa, cuidadora, e tornámos-nos demasiadamente egoístas. Não nos abrimos como Maria se abre e sempre se abriu aos projetos de Deus para gerar o seu Filho para toda a gente. Acho que nos falta um bocadinho mais desta ligação intrínseca, interior, profunda, ontológica, porque senão será só fogo de vista, não é? Será sempre o outro a ter que fazer para nós e não nós próprios a comprometermos no fazer com. E eu acho que isto está ligado a um desapego um bocado a esta imagem de Maria como mãe de Portugal, ou Portugal como terra de Santa Maria, o que é fantástico. E o que então esse santuário nos ensina? Quem vem aqui, quem é paroquiano, quem é visitante, peregrino, o que esse santuário nos ensina para termos mais Nossa Senhora como mãe, né, da nossa vida em particular, das nossas famílias e assim de todo Portugal? Primeiro, esta entrega completa, não é? E quem olha para Nossa Senhora pensa que deve perceber isso mesmo. Apesar de estar revestida de vestes reais, porque rainhas, princesas e se calhar reis ofereceram muitas das peças com as quais Nossa Senhora agora é revestida, desde o século XVIII, percebe que está ali a mãe e a Imaculada, ou seja, aquele que cuida e que gera filhos, mas que ao mesmo tempo cuida de fazer sempre o bem, de coração aberto a Deus Pai. Depois, ao lado, tem um braço de prata, onde está uma vela permanentemente acesa, oferecida pelas mães de Portugal para livrar os seus filhos dos maus e da guerra.
é um outro lado que quem tiver um bocadinho de olho percebe que esta mãe é cuidadora e que debaixo dela, perto dela, ao seu redor, encontrará sempre essa vida nova que é necessário. Depois porque é uma casa onde se sente e se transmite um pouco a paz e a serenidade. É um santuário que eu gosto muito em termos de luminosidade, de beleza, de simplicidade ao mesmo tempo, e onde se pode encontrar, de facto, connosco, nos podemos encontrar connosco próprios, onde podemos olhar também para o nosso... que falta eu fazer para fazer tudo o que ele me disser. E acho que passa um pouco por aqui também. A construção atual do Santuário Nacional de Vila Viçosa é fruto de reformas entre os anos 1569 e 1606. Além da paróquia, a promoção do culto da Senhora da Conceição é uma missão também da Régia Confraria e da Confraria dos Escravos de Nossa Senhora. A história da localidade também está em sua arquitetura. As casas brancas e detalhes em azul e amarelo são típicas do Alentejo. A cidade calipolense traz ainda a assinatura de escritores e poetas e preciosidades da ciência. A farmácia Monte é de 1912 e conserva todo o mobiliário e peças, tal qual da altura de seu funcionamento. Antônio Vitor do Monte foi seu fundador e no atual espaço museológico, o visitante encontra as estantes com os frascos de remédios, diversos laboratórios, utensílios de manipulação dos medicamentos e uma máquina registradora que ainda trabalha. Tiago, confesso que eu gosto muito de estar em lugares assim, históricos, me sinto viajando no tempo. É o que a gente quer também, para quem nos assiste agora, fazermos essa viagem do tempo, mas atualizar a memória também deste lugar. Então, chegamos aqui nas fortificações do século XVII, que marcam um momento importante da história de Portugal, a restauração da independência, certo? Certo. Portanto, o que aconteceu foi que realmente Vila Viçosa, pela sua importância e por ser a sede da Casa de Bragança, foi um alvo preferencial dos nossos vizinhos espanhóis que, no âmbito das guerras da restauração, acabaram por, no fundo, atacar também Vila Viçosa e era necessário, de facto, proteger todo este recinto fortificado que já existia. Estas fortificações, estes baluartes do século XVII, remetem precisamente para essa lógica militar de defesa. E, portanto, aqui no decurso das guerras da restauração, Vila Viçosa foi, de facto, uma localidade bastante importante. E como referiu, portanto, em 1640, o 8º Duque de Bragança, Dom João II, futuro Dom João IV, sobe ao trono, sai de Vila Viçosa, mas depois toma uma decisão muito importante do ponto de vista político, que foi a coroação de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa como padroeira de Portugal. E realmente esta foi uma decisão que, sendo religiosa, teve também um forte impacto político. Portanto, não só em Portugal, mas em todos os territórios ultramarinos, essa imagem de Nossa Senhora da Conceição ficou associada à nacionalidade e ao facto de Portugal, aliás, ter retomado a sua independência. E todo esse patrimônio aqui, né, das fortificações, do castelo, Paço Ducal, fazem parte da Fundação Casa de Bragança. Exato. Portanto, a Fundação da Casa de Bragança é uma instituição que foi criada por disposição testamentária do último rei português, Dom Manuel II, e, portanto, todo este património de que falamos e que está presente em Vila Viçosa e não só, foi, no fundo, confiado aos portugueses e é um património que tem como função recordar esse papel importante que a monarquia portuguesa teve ao longo dos tempos, com destaque para a Casa de Bragança. E, portanto, a Fundação foi criada em 1933 e permite dar a conhecer a realidade histórica, patrimonial e cultural da Casa de Bragança, que foi muitíssimo importante, não só no contexto nacional, mas a nível europeu. E agora, Tiago, pegando para a atualidade, temos aí Vila Viçosa numa candidatura. Conta para nós como está esse processo dessa candidatura, para quem nos assiste saber os detalhes e para ter a curiosidade de vir conhecer Vila Viçosa. Isso mesmo. Portanto, desde 2016 que Vila Viçosa faz parte de uma lista indicativa nacional, portanto, há uma pré-seleção de locais em Portugal que estão na calha para poderem vir a ser classificados. Nós tivemos que reformular a nossa candidatura
candidatura de Vila Viçosa, Vila Ducal renascentista, para Vila Viçosa sede ducal, e o que se pretende é dar a conhecer um pouco da história da Casa de Bragança e a sua implementação neste território, perceber como é que foi feita essa evolução e como é que a história de Vila Viçosa acabou por se propagar para os 4 cantos do mundo. Portanto, é importante perceber que a influência urbanística, histórica e cultural de Vila Viçosa teve influência não só no nosso território, mas também nos territórios ultramarinos, nomeadamente no Brasil e também na Ásia, e portanto é com base nesse estudo e na importância e no protagonismo que a Casa de Bragança teve ao longo dos séculos que nós pretendemos demonstrar essa universalidade e excepcionalidade que Vila Viçosa tem e que, no fundo, acaba por ter também um episódio bastante importante com a coroação de Nossa Senhora como padroeira de Portugal. Portanto, do ponto de vista intangível, digamos assim, esse marco, essa decisão política do 8º Duque foi bastante importante porque marcou, do ponto de vista político, essa afirmação de Portugal um pouco por todo o mundo, também com destaque, obviamente, para o Brasil, e é a partir daí que nós queremos, no fundo, também dar a conhecer um pouco mais da nossa história e fazer com que Vila Viçosa seja classificada como Património da Humanidade. Vila Viçosa, um cantinho de Portugal com muito mais a se descobrir. Agora é sua vez de vir conhecer a fé e a devoção a Nossa Senhora nas terras alentejanas. E nesta rota mariana, iremos conhecer outros santuários. Para onde será que vamos agora? Aguarde o próximo episódio.